O Criciúma Esporte Clube está praticamente definido, meus amigos da RTV, para essa partida de sábado. Amanhã, 7 horas da noite, no estádio Egberto Wilson. Técnico Roberto Cavalo deve repetir a equipe, com exceção no sistema defensivo, para saber se coloca Carlos Alexandre ou Maurício Barbosa. Na frente, o Criciúma tentou uma liberação da Confederação Brasileira de Futebol do atacante Léo Ceará, mas não teve êxito. Quem explica melhor essa situação é o médico do Tigre, Ricardo Furtado. O caso do Léo Ceará, onde ele testou PCR positivo no último exame realizado agora pela CBF, pelo Albert Einstein, que ele testou positivo, mas a sua sorologia IgG já é IgG reagente. Então isso já diz que ele teve essa infecção lá atrás, Ele hoje é um atleta assintomático, Ele não teve sintomas nenhum, Então ele já é um caso de Covid já prévio. Só que por protocolo da CBF, a gente tentou a liberação junto à CBF para ele poder atuar na partida contra o Boa Esporte. Só que por protocolo, como é o primeiro PCR positivo dele, ele não pode atuar. Então ele tem que cumprir 10 dias, sem atuar em nenhuma partida. Ele pode se treinar normalmente, mas ele não pode atuar entre as partidas por medidas de protocolo, Isso é uma regra geral, onde todos os clubes têm que acatar, mas a gente conseguiu a liberação dos atletas Andrew, Diego Vitório, que é o goleiro, e o Eduardo Melo. A gente conseguiu a liberação desses atletas para poder atuar contra o Boa Esporte, estarem disponíveis, na verdade, contra o Boa Esporte. Porque esses atletas também tiveram PCR positivo no exame, mas a gente já sabe que eles foram casos anteriores de Covid-19, onde eles foram diagnosticados logo depois daquela primeira partida que a gente jogaria contra o Marcílio Dias lá em Itajaí, onde acabou não acontecendo. E na segunda-feira, após o retorno da viagem, eles não viajaram, mas após o retorno da viagem, na segunda-feira, eles apresentaram sintomas, foram prontamente afastados, realizaram um teste na quarta e tiveram resultado na sexta-feira. Fizeram todo o período de quarentena, onde a gente sempre acompanhou os atletas, sempre monitorando os atletas durante todo esse período da quarentena. Nenhum deles teve sintomas graves, foram todos sintomas leves, Ninguém precisou de internação hospitalar, nenhum caso foi um caso grave de coronavírus, Então a gente acompanhou todas essas medidas e hoje os atletas seguem treinando normalmente, sem apresentar nenhum sintoma e sem ter risco nenhum para o elenco. E o Criciúma Esporte Clube, então, meus amigos, sem Léo Ceará, deve estar definido com Agenor, Victor Guilherme, Vitão, Carlos Alexandre ou Maurício Barbosa. Eu acredito que vai de Maurício Barbosa. Na esquerda, Kaique. No meio de campo, com Eduardo, Foguinho, Jean Lucas e na frente, Jean Dias de um lado, Jajá do outro e Michel na frente. Como os outros jogadores, o André e o Eduardo, já estão liberados, provavelmente deve começar no banco de reservas, a não ser que o Roberto Cavalo surpreenda e coloca o André de titular do Criciúma Esporte Clube. Roberto Cavalo que pede reforços para o momento da equipe, precisa vencer o Boa Esporte, mas tem que pensar lá na frente da Série C do Campeonato Brasileiro. O Brusque, o nosso rival aqui de Santa Catarina, jogou 2 e venceu a segunda partida. Criciúma Esporte Clube tem que vencer amanhã e tem que vencer outros jogos se quiser chegar à Série B. Para isso, vai precisar de mais jogadores. Se a gente considerar que nós começamos a temporada com apenas 4 atletas, então foi uma equipe montada no momento difícil, porque o próprio Campeonato Paulista absorve muitos atletas interessantes e os campeonatos regionais também. Nós então tivemos uma certa dificuldade. E essa equipe vem crescendo, porque nós tivemos 51% de aproveitamento no estadual, e nos últimos 7 jogos, que foi a nossa arrancada ali de uma evolução maior, que foi contra o Figueirense para frente, nós tivemos 57% de aproveitamento. Então a avaliação de uma equipe que está crescendo, e começando uma competição num jogo que a gente tem que considerar que não foi tão simples assim, era o Londrina, é uma equipe de Série B, e nós tivemos a oportunidade de vencer o jogo, mas nos deixa otimistas sim para a sequência da competição. Vocês têm a garantia e autorização para efetuar mais contratações e elas irão acontecer? Sim, a gente está atento ao mercado, a direção, o presidente sempre deixa para a gente comandar essa situação, Então as contratações, essas 6 contratações que vieram agora durante o Campeonato Catarinense e após o Catarinense, foi nós do Departamento de Futebol, juntamente com a analista de desempenho e comissão técnica, um aval de todos. A gente sempre desde o início trabalhou assim
e a gente tem um aval para trazer os jogadores desde que seja necessário na posição. Vocês têm encontrado dificuldades junto à direção para contratações de jogadores? Não, a dificuldade que nós temos é a dificuldade de mercado. Então nós estamos no meio de uma pandemia, a gente tem dificuldade financeira como todos os clubes, como todos têm no Brasil. Então isso sim nos dá essa limitação. Então, mas nós estamos atentos ao mercado e vamos, na medida do possível, nas necessidades, suprir as necessidades. Vocês do departamento de futebol trocam ideias com o treinador acerca do estilo de jogo e posicionamento tático do time? Bom, hoje nós temos aí uma comissão técnica muito experiente, Roberto Cavalo, o Wilson, que é o auxiliar, o Evandro, além de ser executivo, também trabalhou nessa parte de auxiliar técnico, coordenador, então tem esse conhecimento, todos nós trocamos ideia. O Cavalo é uma pessoa que se propõe a isso, sempre pensando no melhor do grupo, no melhor do Criciúma, então a gente sempre troca ideia, logicamente que a última palavra sempre vai ser do técnico e do auxiliar. Mas isso não quer dizer que ele não esteja aberto. O Cavalo é muito democrático, o Wilson tem uma participação efetiva, não só nos treinamentos, mas no modelo de jogo, no conceito de jogo, e a gente vem trabalhando muito em conjunto, nas contratações, todo mundo participa, então nada acontece aqui de imposição. Então eu acredito que o Cavalo hoje, dos treinadores que eu conheço, é o que realmente tem dado essa possibilidade de todos participarem. Então é isso aí, meus amigos. O Roberto Cavalo conversa com o Grupo Tricolor no sábado, no CT Antenor Angeloni. Tigrão deve chegar no estádio Heriberto Wilson por volta das 5h30. Lembrando que o jogo é sem presença de torcida. Ainda é uma determinação da Confederação Brasileira de Futebol, que vai manter esse tipo de regra até a descoberta da vacina contra a Covid-19. Então ainda teremos provavelmente jogos sem público durante todo 2020. Ao Criciúma Esporte Clube, boa sorte. Se vencer, entra entre os 4 primeiros do Grupo B da Série C do Campeonato Brasileiro e os 3 pontos dão um fôlego para o Criciúma seguir na caminhada de retomada da Série B em 2021.